Bom, esse crime aconteceu dia 28 de março de 2004, por volta das 9h30 da noite, era um domingo. Para nós chega uma mensagem sucinta do local. Casal morto, interior de residência, num bairro que para nós a gente sabe que exige um cuidado, uma cautela maior. No primeiro momento os vizinhos ouviram uma sequência de tiros. Transcorridos cerca de 5 minutos, ouviram uma segunda sequência de tiros. Já naquela oportunidade achavam que eram oriundos da residência das vítimas. Tentaram fazer contato com eles através do telefone, eles não atenderam e assim chamaram a Polícia Militar. A Polícia Militar tocou a campainha, ninguém atendeu, então eles acharam por bem pular o muro através de um muro vizinho. Entraram na casa e já avistaram a Alessandra de Fátima Troitino morta na porta da entrada da cozinha e o Luiz Carlos Ugay um pouco mais para dentro da casa também morto. Era uma casa grande, onde os andares superiores era a produtora, e ele morava num tipo, como se fosse um porão, né? Reformado, uma casa bastante interessante, aproveitando o espaço, com todo o conforto imaginável que uma casa naquela região poderia proporcionar, com piscina, sala de ginástica, banheiro, quer dizer, um local bastante grande. O homicídio de autoria desconhecida, eles solicitam assessoramento para a equipe do DHPP, que é uma equipe especializada nesse tipo de crime. Com a chegada da equipe pericial do Departamento de Homicídio, foi comprovado que não havia qualquer sinal de arrombamento, os móveis encontravam-se em total alinhamento, existiam ao lado dos corpos vários objetos pessoais, importância em dinheiro, então a princípio já passou-se a ocorrência de latrocínio. O autor do homicídio realmente estava em busca de uma execução da morte do casal. Tratava-se de caso de homicídio, duplo homicídio doloso, até porque as vítimas, ambas, possuíam um tiro encostado. Isso denota que o autor tinha a real intenção de matá-los. O corpo da Alessandra, praticamente na porta de entrada, a porta aberta, e ela praticamente na porta, com roupas, vamos dizer, roupas íntimas, vamos dizer, de dormir, uma camisola, alguma coisa mais despojada, e ele mais adentro numa sala de televisão. O fato de alguém receber alguém naqueles trajes, não se receberia uma pessoa estranha, não seria pelo menos o hábito, né? De uma pessoa receber uma pessoa estranha naqueles trajes. Não se tem uma proximidade, algum caráter mais íntimo entre ela e o autor. A pessoa que matou era uma pessoa do convívio daquele casal morto. Não houve uma entrada de uma forma clandestina ou então de uma forma violenta. Quem entrou com a chave daquela casa. E sabendo se movimentar lá dentro, valeu-se de senhas que poucas pessoas tinham. Na sequência, aquela casa também era guarnecida por cachorros. E os vizinhos disseram que esses cachorros não foram acionados, não houve latidos, eles não promoveram nenhum barulho. O que também leva a crer que era uma pessoa ou eram pessoas conhecidas daquele cachorro, com os quais essas pessoas conviviam diariamente. O fato de ter aberto a porta, não houve arrombamento, os trajes dela, então vai me caracterizando talvez a proximidade entre autor e vítima, né? Então é alguém que ou talvez frequentasse ou tivesse conhecimento mais íntimo do casal. Bom, no transcorrer da investigação nós ouvimos cerca de 80 pessoas, entre vizinhos, familiares, clientes da empresa que o Luiz Carlos Ugay era proprietário, amigos em comum, e todos eles não relatavam qualquer fato que pudesse justificar a ocorrência daqueles crimes. Ou seja, em nenhum momento, nenhum deles justificou aquela ação tão cruel. A não ser alguns depoimentos traçavam que dias antes o Luiz Carlos Ugay havia tido uma discussão muito séria com o Gil Ugay e por tal motivo teria colocado ele para fora de casa. E nós ouvimos uma secretária, ouvimos todos vigias da rua e nenhum deles apontou qualquer suspeita, nenhum deles havia visto alguém sair da casa. Consequentemente, prosseguindo a investigação, ouvimos uma secretária da empresa. E ela, na hora que foi ouvida, ela chegou e falou para mim: doutor, eu estava aqui no corredor, quem que o senhor ouviu agora há pouco? Eu falei: eu ouvi os vigias. Porque eu ouvi um deles falar que viu quem era, mas não ia falar porque tinha medo. Eu falei: mas você sabe quem é? Eu falei: eu não sei.
Mandei chamar todos os vigias que tinham sido ouvidos naquele dia. Quando eles estiveram todos, era um número de 4, ela apontou. Quem eu ouvi falar que viu foi aquele ali, que seria um vigia, por questão de segurança, eu não vou falar o nome dele. E eu falei, olha, ela acabou de falar que te viu você falando isso. Aí ele pensou, falei, realmente eu falei. Eu não falei para o senhor a primeira oportunidade porque eu fiquei com medo, mas realmente eu vi. E quem saiu depois dos tiros foi o Gil Gaio, acompanhado de uma segunda pessoa. Aí eu falei, explica como é que foi. Logo após os tiros, ele saiu da cabine que ele estava e ficou olhando atentamente para a rua. E viu 2 pessoas saírem de dentro da casa. Elas vieram à sua direção, ao perceberem que ele estava ali, atravessaram a rua e passaram por ele do outro lado da rua. Mesmo assim, não impediu que ele visse que um daquelas pessoas era o Gil Gaio. Essa segunda pessoa não foi identificada. Nós investigamos todas as pessoas que tinham contato íntimo com o Gil. Nós acreditávamos que a pessoa que acompanhou ele para praticar esse quadro do crime teria uma pessoa que tinha um contato muito próximo a ele. Investigamos pessoas mais próximas, infelizmente a gente não conseguiu identificar. Começamos a investigar a relação que o Gil possuía com o Luiz Carlos Gaio e em certas ocasiões realmente a relação não era tão boa assim. Detalhes em relação à arma. 2 amigos foram ouvidos em datas diferentes e apontaram que em determinadas datas também diferentes, em ocasiões diferentes, em lugares diferentes, viram o Gil portando uma pistola 380 marca Taurus. A arma esta, das mesmas características que foi utilizada para matar as vítimas. E assim aí nós começamos a levantar a suspeita, apanhamos a arma e caminhamos para instituir criminalística. O sócio dele, o Rude, ele diz que ele, no escritório que os dois tinham em sociedade, ele tinha uma caixa que Gil Gaio montava e dizia que era uma caixa de sobrevivência, era um kit de sobrevivência. Dentro dessa caixa ele tinha esta arma, ele tinha droga, ele tinha faca, ele tinha canivete, ele tinha estrelas ninja, ele tinha alguns instrumentos que ele dizia que quando o mundo acabasse, aquela caixa seria usada como sobrevivência para ele. E na segunda-feira, ele, desconfiando já que Gil Gaio pudesse ser o autor dos crimes, foi até o local onde ele guardava aquela arma e ela já não mais se encontrava lá. Nós aprendemos na casa dele uma nota fiscal da compra de um coldre. Então nós entrevistamos a funcionária dessa loja. Falaram, o senhor lembra dessa venda? Eu lembro, esse menino pediu um coldre de arma. Ainda na época eu perguntei para ele, você quer da marca Imbel ou da marca Taurus? Ele falou, eu quero da marca Taurus. Justamente da mesma característica da arma que foi utilizada para matar as vítimas. Esta arma era uma pistola calibre 380, que confrontada com as cápsulas que foram encontradas na cena do crime, o resultado foi positivo. Minha preocupação inicial é fazer uma varredura em busca de vestígios. Eu tenho que saber o que eu vou enfrentar numa análise do local. Quando a gente chega, a gente não tem a exata dimensão da situação. Eu não sei se tem sinal de vasculha, eu não sei se tem arrombamento, eu não sei onde tem mancha de sangue, eu não sei onde estão as vítimas, não sei se tem mais vítimas ou menos vítimas. Eu tenho que dar uma olhada total no ambiente. Primeira varredura. Depois começa a fazer uma varredura mais fina. O que se faz? Se libera os corpos, se pericia os corpos, faz o exame perinecroscópico, e se vai em busca também de disparos de arma de fogo. Você tem que ver se o tiro transfixou, onde tem o embate, onde está a posição dos estojos, é compatível essa posição dos estojos, né? Então tudo isso aí vai fazendo com que o perito, na cena do crime, vá compondo ou recompondo mentalmente uma suposta cena. Durante o trabalho investigativo, nós localizamos ao lado dos corpos 9 estojos, deflagrados calibre 380. E no quarto de Gil Gaio, achamos mais um estojo, também deflagrado. Esse estojo localizado no quarto de Gil Gaio não tinha qualquer consonância com o crime. Ele encontrava uma posição diferente dos corpos, bem distante dos corpos. Nós tínhamos certeza que aquele tiro havia sido efetuado em uma outra data. Essa 10ª cápsula também
submetida a confronto com aquela arma, foi resultado positivo obtido. Então eu tinha 10 cápsulas, 9 que foram usadas para matar as 2 vítimas, deflagradas para matar as 2 vítimas, e uma 10ª que foi disparada num contexto diferente, num local diferente daqueles 2 onde as 2 vítimas foram encontradas. Dentro da situação da morte de Alessandro e de Luiz Carlos, toda a dinâmica, não tem que me consiga me justificar um disparo de arma de fogo no quarto, onde ele perfurou um baú e atingiu a parede, a não ser que tenha sido anteriormente, vamos supor, um disparo acidental no manuseio de arma de fogo. Aí também nós encontramos várias manchas de sangue pela casa, na sala de ginástica. Suspeitamos então que o próprio cachorro das vítimas, atordoado com aquilo lá, ele ficou passeando pelo sangue e acabou deixando manchas de sangue em outros lugares aposentos da casa. Mas o crime realmente se firmou na porta da cozinha e na sala de televisão. Nós verificamos o seguinte: a porta de entrada da cozinha onde a Alessandra foi morta, ela é de vidro. Então ela abriu a porta já sabendo quem estava do outro lado. Ela foi morta logo ali, o que comprova e corrobora com os depoimentos dos vizinhos. Ou seja, eles ouviram a primeira sequência de tiro. Transcorridos 5 minutos, eles ouviram a segunda sequência de tiros. Nesse momento, o Luiz Carlos Ugái, no momento da morte da Alessandra, o Luiz Carlos Ugái estava dentro da sala de televisão, que também tem um vidro. Dali ele pôde ver a Alessandra ser morta. O Luiz Carlos, vendo essa cena, se abrigou num dos recintos da casa, trancando a porta. O Gil Ugái veio para ter acesso ao seu pai e poder matá-lo, como de fato matou. Ele efetuou um chute, ele efetuou um golpe, que foi a razão do arrombamento dessa porta. Essa porta foi quebrada, foi arrombada por um pontapé do Gil Ugái. E por que eu digo que foi do Gil Ugái? Porque a perícia do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal de São Paulo nos dá essa conclusão. A impressão deixada pelo sapato que arrombou, do pé que arrombou aquela porta, é absolutamente compatível com um sapato com calçado encontrado em poder de Ugái no cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão. Confrontada a imagem com a sola de sapato, houve plena compatibilidade. Na sequência, a altura do chute, a intensidade necessária para que aquela porta fosse arrombada e mais, foram encontrados também microlesões na região do pé do Gil Ugái, tudo isso compatível com a pessoa dele e com o mecanismo usado para o arrombamento daquela porta.